Bem-vindos, amigos do nosso querido canal. O meu muito obrigado por você estar conosco. Eu espero que você fique até o fim desta gravação. Eu agradeço a sua participação. E o canal Varal aqui no YouTube, ele tem a alegria e a satisfação de estar com você, levando mais uma mensagem positiva. Curte, compartilhe e participe conosco, porque nós queremos o seu bem e o nosso bem-estar é a sua presença. É em você que a gente se espelha, é na necessidade que a comunidade precisa para que a gente possa se estabelecer. O nosso canal não tem fins monetários, mas fazemos aqui as coisas com gosto e com satisfação. Hoje nós vamos falar sobre Deus, Lúcifer, o céu e o inferno. Mas antes de falar de Lúcifer, vamos saber quem é Deus. Você pode ter optado por uma religião, uma crença, mas que crença é esta que levou você a acreditar num Deus? Você parou para pensar? Mas o que é Deus? O que você sabe a respeito dele? Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é um conceito central de várias religiões, geralmente entendido como ser supremo, criador e governante do universo. Mas a sua definição e características variam entre as diversas crenças, as diferentes crenças, diferentes pensamentos e dogmas pessoais ou até mesmo coletivos. No cristianismo, Deus é o único criador e sustentador de todas as coisas, sendo amoroso e presente na criação e se revelando na Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outras religiões monoteístas, como o islamismo e o judaísmo, também enfatizam a unidade e o poder de Deus. Não é só o cristianismo. Alá no islamismo, enquanto o hinduísmo, embora monoteísta, também possui a crença em um Deus supremo, que é o Brahman, que significa e se manifesta de diversas formas. Cada um tem a sua, cada um optou. Segundo a Bíblia, o inferno existe como um lugar de punição para o pecado e a separação de Deus, que está destinado a quem? Ao Satanás e seus anjos. E as pessoas que morrem sem aceitar a salvação através de Jesus Cristo. Isso não é eu que estou falando, é a base bíblica. Mas que Deus é este que pune? Qual é o sentido disso tudo? Ao contrário do que muitos dizem, Deus não é punitivo. Se você não cometer crimes na face da terra, ou não fazer coisas que eu chamo de erradas, você nunca sofrerá punição nenhuma, nem na lei do homem, nem na lei de Deus. Assim é Deus. Ele quer que você seja uma pessoa ilibada, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera e que não precisa de punição. Vendo assim, você tem muitas coisas mais importantes do que ser punido. Basta fazer o bem. Existe uma coisa que se chama o bem. Ser bom, fazer o bem. Até porque, nos momentos mais difíceis em sua vida, independente de sua situação, você tem alguém invisível que não te abandona. Você não vê Deus, mas Ele não te abandona. Porque você acredita que existe um Deus que te protege, que olha para você o dia inteiro, o tempo todo, através do Espírito Santo também. Deus, sendo santo e justo, Ele não pode permitir que o pecado em sua presença, e o inferno é o lugar onde essa justiça é aplicada, como consequência do pecado. Ele não quer isso. Ele tem uma visão já certa do homem. Mas quais são as razões para a existência do inferno? Quais são? A justiça de Deus, ela exige que o pecado seja punido e que o inferno é o local desse julgamento e punição.
É lá. Como pode um ateu em sua vida, que enxerga o homem como um produto biológico, tem para socorrermos assim nos momentos de angústia? Deus. Sim, Deus. Mesmo sendo um ateu, Deus está lá. Até por ele vem em seu socorro. Até por aquela pessoa, ele corre em seu socorro. E Deus ama o pecador, mas sem angústia de seus pecados. Assim mesmo, ele oferece o bem que está na sua essência, na sua pureza. Fazer o bem é mais fácil. Eu digo ainda, tem menos concorrente no mundo. Sabe por quê? Mesmo você sendo um incrédulo, mas tem um bom coração, Deus ainda oferece a salvação para você? E você já está próximo, você já tem o básico. Aprendemos que o pecado separa as pessoas de Deus, que é a fonte de toda a vida e bondade. O inferno representa essa separação total e definitiva da presença do Senhor, resultando em sofrimento. É uma verdade pura. Mas qual é o destino preparado para o diabo? A Bíblia afirma que o inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos, que foram rebeldes contra Deus. Não somente para você, mas para todo mundo. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E o homem esquece que um dia isso vai acontecer. Segundo a fé cristã, o inferno ele foi criado por Deus para o diabo e seus anjos, mas também se tornou o destino daqueles que o rejeitam. De acordo com o que é descrito na Bíblia, Deus não fez o inferno para o homem. Deus não quer que o homem peca, que o homem erra. Deus é considerado o criador do inferno, sim, ou lago de fogo. Ele foi preparado, repito, para o diabo, seus anjos caídos, que se rebelaram contra o poder de Deus, contra o brilho do Senhor. Os humanos que escolhem rejeitar espiritualmente a Deus e a sua salvação também acabam no inferno. É o caminho que você busca. Mas lembre-se, você não é obrigado a nada. Aí vai a causa do livre-arbítrio, a escolha é sua. Mas como que é a visão em outras religiões? O conceito de um submundo ou lugar de punição não é exclusivo dos cristãos, não, do cristianismo, não. Religiões como o budismo e o próprio islamismo também têm seus próprios conceitos de um quê? De um lugar de tormento após a morte. Não é só do cristianismo, não. Não se pode saber com certeza se o inferno foi criado por causa da queda de Satanás. Mas sabemos que quem é contra e combate a Deus vai sofrer esta punição, vai ter essa medida contra ele. Na época do relato da criação, não há uma única menção ao inferno. Ali era o paraíso, era tudo. No entanto, sabemos que o inferno é o lugar final para Satanás e seus anjos, seus demônios. Eu estou repetindo isso. O anticristo, os falsos profetas e os incrédulos, escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20, versos 10. É a verdade, está sendo dita agora. Mas você sabia que existem também os 7 anjos caídos? Os 7 anjos caídos, também conhecidos como o quê? 7 príncipes do inferno. E essas entidades, elas estão associadas ao quê? Aos vícios capitais na tradição cristã. Os nomes e pecados associados a eles, associados a Lúcifer, variam em diferentes fontes, mas geralmente inclui em Lúcifer como o orgulho, a mamão como a ganância,
Asmodeus como a luxúria, Leviatã como a inveja, Belzebu como a gula, Azazel como a ira e Belfejor pela sua preguiça. Todos conforme interpretações teológicas e literárias, apenas na modificação nominal. Tudo, nenhum deles presta. Cada um conforme o modelo de seu agir na face da terra. Lúcifer, acredita-se que ele liderou a rebelião contra Deus. E Mamon é associado à ganância, aos bens materiais, aquele que só pensa nos bens materiais. Asmodeus é ligado ao pecado da luxúria, só quer saber da luxúria. Leviatã representa a inveja, que é aquele que olha e vê as coisas tudo pelo mal. Belzebu foi considerado o príncipe da gula. Azazel foi associado à ira e conhecido por ensinar a humanidade a criar armas, maldades. Belfejor está conectado à preguiça e à indolência. Outras referências, como o livro de Enoque, também mencionam 200 anjos, ou vigias, ou Grigori, que desceram à terra para relacionar com mulheres mortais. Ensinaram o quê? Conhecimentos proibidos à humanidade, como a fabricação, inclusive, de armas. Armas, cosméticos, coisas que você fala, mas o Silvio está falando besteira. Não. E o que levou a sua punição e a queda desse povo? Cosmético descrita por alguns teólogos. Não, é eu que estou falando. Eu não estou inventando. Também falo conforme interpretação textual. Mas onde atualmente é o nosso inimigo maior? Onde que ele está? Onde que o diabo mora? Ele está lá no inferno, morando lá? Vamos analisar isso? Segundo a Bíblia, o diabo não mora no inferno. Na verdade, o inferno é o lugar para onde o diabo será lançado e atormentado para sempre, junto com seus seguidores, com seus anjos. Atualmente o diabo anda perambulando pela terra e até mesmo nas regiões celestiais, agindo como acusador e buscando quem ele possa devorar. Onde o diabo está agora? Na terra? Ele anda pela terra, como está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 1, verso 6. Lá mostra e é chamado de príncipe deste mundo. Até mesmo por Jesus, lá em João, capítulo 14, versos 30. O diabo, ele é chamado de Lúcifer na tradição cristã. E nem eu falei, ele foi expulso do céu. Como disse, mas devido que a seu orgulho e a rebelião contra Deus, o levaram a desejar ser igual ou mais do que Deus. Eu quero ser mais que Deus. Ele era um invejoso, ele tinha todas as características do mal. Este ato de desobediência, só para lembrar, resultou de sua expulsão e na de 1/3 dos seus anjos que o seguiram, tornando-se adversário de Deus. Ele formou o timinho dele, o grupinho dele para trabalhar contra Deus e contra você. Em resumo, Deus criou o inferno como um destino para o mal e para a rebelião de punição, que expressa o quê? O que expressa? A sua justiça. No entanto, ele também ofereceu um caminho de salvação para que as pessoas não tenham que experimentar esse destino. Deus não quer que você vá por um caminho errado. Vamos lembrar que o nome Samael, conforme as escrituras, é tradicionalmente associado a Lúcifer. Até mesmo em textos da Cabala e algumas tradições cristãs, sendo que o anjo que se tornou o portador da luz caído, antes de ser identificado como Satanás. Não é verdade? Esta passagem está descrita lá em Isaías 14, nos versos do 12 ao 15, que ele originalmente se referia ao rei da Babilônia, que foi interpretada no contexto latino
como a queda de um anjo, dando o quê? Origem ao nome o quê? Lúcifer. Mas vamos entender que a frase Jesus desceu ao inferno está descrita na Bíblia e se refere ao quê? A crença de que entre a sua morte e a sua ressurreição, Jesus foi ao Hades, o mundo dos mortos, para libertar os justos. Embora a Bíblia não afirme explicitamente isso, é meio complicado entender. Essa ideia vem principalmente do credo dos apóstolos e de passagens como Efésios 14, versos 9, 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 20, conforme pensamentos e teorias de alguns. Mas vale você formar a sua opinião. Leia, procure entender, fazer a sua opinião. O inferno aqui é repetindo, entendido como o Hades, um lugar temporário para os mortos, e não o lago do fogo, que é o local final de julgamento. Espero que você tenha tido um bom entendimento pelo que citei. Meus amigos, estamos aqui no canal Varal, te agradecendo pela sua participação. Curte, compartilhe e participe conosco. Espero que tenha entendido muito bem esse texto. Que Deus possa nos abençoar.